assim, você hoje está 50 anos, né? Já tem uma carreira consolidada. Só que há 50, há 40 anos atrás, ser uma mulher preta era uma coisa. Depois, há 30 anos atrás, também era. E as coisas vieram se ressignificando e você se construindo como uma pessoa preta, inclusive no próprio nome. E uma pessoa preta que nasce no Rio, mas é criada na Bahia, é filha de Gilberto Gil, então há aí uma série de acessos que lhe possibilitam haver um monte de coisa, há também uma série de cobranças por estar nesse mesmo lugar. Eu queria saber, já que a gente, no Brasil, é que não nasce, a gente descobre que é preto, né? Como é que foi a sua construção de descoberta e depois de como é que você administra e conduz isso em ambientes onde a maioria dos lugares que a gente frequenta ou que a gente está, né, não são frequentados por pessoas que nem nós. Sim. É uma luta. Você sabe bem porque você está comigo nessa luta de sermos os únicos em muitos lugares. Luanda também, Paula também. Muitas vezes, a gente olha em volta e só temos nós. Durante muitos anos foi assim. Na minha escola, no meu ambiente social, eu era a única preta. E aí, eu, obviamente, como a gente fala de recorte de geração, a minha geração, eu, pelo menos, dentro da minha família, eu acho que pelo fato do meu pai ser quem era, a gente era natural, era tudo muito natural. A gente não a pauta da negritude, a pauta do racismo, ela não era falada diariamente em casa, ela era vivida, ela era cantada pelo meu pai, enfim. E a gente não tinha muito esse embate. Ao crescer e ao me tornar adulta, nem foi na minha adolescência que eu tive o meu insight para a problemática. Porque, como você falou, eu sou uma mulher negra com passabilidade. Eu tenho algumas passabilidades. Primeiro que meu pai, ele é um homem bem-sucedido, ele é um negro bem-sucedido no Brasil. Então, eu já nasci numa questão social melhor. E então, eu não tive muitas problemáticas que a maioria das pessoas pretas tem nesse país. Eu sou uma preta mestiça, então eu tenho a pele mais clara, eu tenho cabelo liso. O meu cabelo liso me dava muita passabilidade. Você olhava para mim, para minha irmã, para minhas irmãs que têm cabelo crespo, e elas passavam por questões que eu não passava na escola. Elas passavam, e eu não entendia direito, eu falava, por que ela está sofrendo isso e eu não? Depois, na minha vida mais adulta, eu fui entendendo que eu tinha algumas passabilidades que eu fui driblando e hackeando o sistema racista. Quando eu me vi, eu estava, assim, em grupos majoritariamente brancos, de pessoas brancas, onde eu era a única preta. Isso tem uma consequência muito grave na minha vida, por vários aspectos, inclusive afetivo, amoroso, enfim. A gente não tinham pessoas pretas, não tinha você para eu amar, por exemplo, ali no meu grupo de amigos. E isso é uma questão que depois eu fui corrigindo. Mas eu tenho um episódio, acho que eu já contei para alguns aqui, que é um divisor de águas na minha vida, que a gente fala sobre letramento, que é algo que a gente é urgente para qualquer pessoa, que eu estava assim num ambiente como esse, só que era uma palestra em Salvador. Fui a convite de Olívia Santana, minha amiga querida. Era uma palestra onde a Rita Batista, outra amiga querida, fazia mediação, como Vera. E estava eu, a Elisa Lucinda e a MC Carol de Niterói, 3 mulheres negras. E eu conversando, alguém me perguntou uma dada hora sobre esses preconceitos, como é que faz. Falei, mas eu não ligo se as pessoas tentam me denegrir na internet. E veio uma vaia do fundo do teatro para mim, assim. Eu falei, o que eu fiz? Eu não entendi. Eu falei, caiu alguma coisa, quebrou alguma coisa aqui? Era uma vaia do fundo do teatro. E alguém falou para mim, você falou denegrir, a palavra denegrir não pode se falar, é uma palavra extremamente racista, vem de diminuir, denegrir por ser negro. Eu falei, mas eu nunca ouvi isso. Tipo, eu não li isso em lugar nenhum, eu não tive acesso a essa informação. Desculpa, foi a primeira coisa que eu falei. E ali, muito à vontade, mais pra frente, eu falei, me autorreferindo a mim mesma. Eu falei, não, porque eu sou uma típica mulata brasileira. Aí a vaia já foi muito maior, já era, tipo, algumas pessoas se levantavam na plateia. E eu falei, o que eu falei agora? E aí a Rita falou, você falou que você é mulata, e mulata você não pode mais falar essa palavra, que é uma palavra de cunho extremamente racista.
Eu falei, mas por quê? Como assim? Onde está escrito isso? Realmente não está escrito em lugar nenhum, não estava, mas a gente tem historiadores que mostram que mulata eram os filhos das mulas, mula eram as escravas que eram estupradas pelos seus donos. Quando nasciam filhos daquelas mulas, eram chamados de mulatos. Isso é uma resposta para a palavra mulato ser uma palavra preconceituosa. Eu não sabia daquela informação, eu fiquei muito envergonhada. Quando eu saí dali daquele lugar, eu não sabia realmente onde enfiar minha cabeça de tanta vergonha. Como eu, preta, eu tinha 43 anos, eu não era uma criança. Como eu, preta Gil, né, não tive acesso a essa informação. E aí eu fui conversar com muitas amigas minhas, pretas, e fui entender como era grave, como era urgente a questão do letramento racial no Brasil e como a gente tinha que falar sobre isso e como eu, como mulher negra, tinha que buscar entender e saber e estudar. E foi o que eu fiz a partir daquele dia, que é um marco na minha vida, assim, que me tirou desse lugar de ser... que muitos brasileiros, nesse momento, estão. Pessoas pretas, pessoas negras nesse país não sabem o que são pretos, que são negros e como isso como isso tem uma consequência muito forte na vida deles. Então, essa compreensão, para mim, foi muito importante para que eu conseguisse avançar na minha existência, para que eu conseguisse entender a problemática de pessoas de outros corpos pretos, negros no Brasil, para que eu pudesse usar a minha voz também em relação a isso. E eu estou aqui tentando até hoje